Meus irmãos, graça e paz de Jesus sobre a vida de vocês, amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 6. Enquanto vocês abrem a Bíblia, hoje nós estamos num dia especial que é o Dia dos Pais. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada pai aqui, louvar a Deus pela vida dos filhos que têm a oportunidade de ter um pai, e aproveitar a oportunidade. Eu não sou muito de ficar fazendo pregações temáticas, mas hoje eu pedi a direção a Deus para falar algo nesse sentido sobre a vida de pai, de um pai. E o tema da nossa mensagem vai ser pais biológicos ou pais espirituais. Pais biológicos ou pais espirituais? Abriram? Efésios 6. Versículo 4. Diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Adianta um pouquinho sua Bíblia em Colossenses, alguns livros para frente. Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Então o conselho de Paulo aqui em Efésios é: não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criem-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3:21, de uma outra forma ele está falando a mesma coisa, e as mesmas palavras de Paulo, um conselho bíblico no capítulo 3, versículo 21, diz assim: Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não irriteis ou irai os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Mas se a gente juntar os dois versos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. São os conselhos da palavra de Deus, amém? O tema é pais biológicos ou pais espirituais. Vou tentar definir de maneira objetiva e clara o que é um pai biológico e o que é um pai espiritual. Pais biológicos são aqueles que colocam você neste mundo. Pais espirituais são aqueles que colocam o céu dentro de você. Pais biológicos colocam o DNA dele em você. Pais espirituais colocam o DNA de Cristo em você. Então a definição de pais biológicos é que ele colocou você no mundo de alguma forma a sustentar e vai te colocar nessa terra, e você vai ter o DNA dele. Um pai espiritual, aquele que coloca as coisas do céu em você e imprime o caráter, o DNA de Cristo na sua vida. Me fale uma característica que você considera essencial em um pai ou mãe. Hoje eu não vou falar só para os pais não, tá? É pai e mãe. Pais, aqui esse texto está querendo se referir a pai e mãe. Se você ler os versículos anteriores, vocês vão perceber isso. Qual é uma característica que você acha essencial em um pai e uma mãe? O que os seus filhos representam para você? Qual é o valor da sua família? Eu queria que nós respondêssemos isso ao final da mensagem. Mas olhem, o conselho e o mandamento da palavra de Deus é para a família. Vai dizer: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A expressão pais quer dizer pai e mãe, referindo aos responsáveis pela criação dos filhos nesse mundo. Então está dizendo: não provoquem a ira dos vossos filhos. E a pergunta é: como um pai e uma mãe pode provocar a ira dos seus filhos? Eu tentei achar diversos argumentos, mas eu quero pautar alguns dentro da palavra de Deus. O primeiro que eu acredito que você, pai, ou você, mãe, pode provocar a ira ou irritar os seus filhos é quando não existe coerência na sua vida. Por exemplo, hoje você pensa assim, amanhã você pensa diferente. Um dia vale, no outro dia não vale. Por exemplo, mentir. Não minta, mas de repente o seu filho vê você mentindo.
De repente você elogia o seu filho pelo comportamento que ele teve, mas no outro dia você o critica pelo mesmo comportamento. Parece que há uma divergência na sua vida, na sua fala e na sua conduta. Essa falta de coerência que o filho olha para o pai e para a mãe, isso provoca ira no filho, isso provoca irritação no filho. Porque o papel de um pai e de uma mãe é ensiná-lo e ensinar através do exemplo. Isso é uma primeira coisa, quando não há coerência. Uma segunda razão que eu posso encontrar que de alguma forma provoca a ira dos filhos é os pais fazer comparações. O que seria isso? Cobre dos seus filhos o mesmo empenho, mas não o mesmo desempenho. Se um filho você pedir faça isso, peça igual ao outro, mas não acredite que os dois terão os mesmos resultados, porque filhos têm personalidades diferentes e qualidades e capacidades diferentes. Então, por exemplo, nem mesmo os filhos gêmeos, tem eu e meu irmão ali, tem o Lílio e o Lelo aqui, está o Dirceu e o Alcides está lá em Alumínio, mas nem mesmo os mesmos irmãos nascendo em placentas únicas são idênticos nas suas personalidades. Pai, cobre o mesmo empenho dos filhos, mas não o mesmo desempenho. Isso pode provocar a ira, fazer comparações, e vou além do mais, nunca compare um com o outro, e muito menos, nunca compare o seu filho com o filho de alguém. Comparações provocam ira dos filhos, e o conselho da palavra é não provoque a ira dos filhos. Esse terceiro conselho que eu achei fundamental: não fale de divórcio na sua família. Sabe por quê? Divórcio existe entre casais, mas não existe divórcio de filhos. Os filhos não divorciam dos pais, nem os pais se divorciam dos filhos. Em uma recente pesquisa feita por psicólogos, eles chegaram à conclusão que o divórcio é mais dolorido para um filho do que o luto. A separação dos pais é muito mais dolorida para um filho que a separação pela morte. Então nunca fale de divórcio na sua família. Isso provoca a ira dos seus filhos. Isso provoca uma irritabilidade. Por mais dolorido que seja o luto, ele é natural. O divórcio é antinatural. E um marido, uma mulher e uma família vivendo em harmonia é sobrenatural. Então sempre confie no Senhor a sua família. Nunca fale de divórcio. Um conselho para o pai: você quer dar um presente ao seu filho que vai fazer toda a diferença, que ele jamais se esquecerá? Ame a mãe dele e a respeite integramente. A você, mãe, você quer dar um presente ao seu filho que ele jamais vai esquecer? Ame o pai dele e o honre. Algo que pode fazer com que os filhos fiquem irritados, um quarto e último: não dê exemplos para o seu filho. Você vai ver como isso irrita filho, provoca a ira deles. Quando um pai ou uma mãe tenta pedir ao filho o que ele jamais foi capaz de fazer, ou que ela jamais foi capaz de fazer. A maneira de educar os filhos é fundamental, mas a principal maneira de educar o filho é o exemplo. A versão da Bíblia, a mensagem, nessa última parte, que vai dizer assim: mas criai os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, ela diz assim, tratem-o de segurá-los pela mão e guiá-los pelo caminho do Senhor. Isso é dar exemplo, é você pegar pela mão e guiar alguém, mostrando como deve ser feito. Hoje eu li uma frase de um amigo meu, que é o Davi Lago. Ele diz assim: ser pai é a chance de se passar a limpo. Ser pai é a chance que você tem de se passar a limpo. Por quê? Eu estou nos preparativos de ser pai, não sou ainda, mas eu fico pensando assim: o que eu vou passar ao meu filho? Vou passar talvez as poucas coisas que tem de bom em mim, mas vou tentar evitar as piores coisas que existiu em mim. Quero que ele receba o DNA do meu Jesus, e eu vou contribuir para isso. É a chance que você tem de se passar a limpo.
Então o papel de você, filho, é você honrar os seus pais. E o papel dos pais é nunca provocar a ira dos filhos ou nunca desanimá-los. A pergunta que vocês pais, pai e mãe, o seu papel é nunca desanimar os seus filhos. A pergunta é: quem é o maior incentivador do seu filho? O tio dele, a tia dele, o vizinho, o parente ou um estranho? O seu papel é ser o maior incentivador do seu filho ou da sua filha, você como pai e você como mãe. Agora nós dobramos o versículo, ele vai dizer: mas criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Disciplina, correção e diálogos sinceros não significam que isso vai provocar a ira dos seus filhos, porque a Bíblia diz que isso vai incentivá-los, motivá-los, encorajá-los. A palavra criar aqui no termo original significa nutrir, cultivar. Então olha que interessante, o papel de um pai e de uma mãe é nutrir os nutrientes necessários da palavra de Deus na vida do filho, e cultivar a fé em Cristo Jesus nele. Então você tem um papel do que? Nutrir, cultivar, fazê-lo crescer, prosperar. O papel do pai e de uma mãe nunca é fazer o filho regredir, matar, mas é fazê-lo crescer. E você faz crescê-lo através da disciplina e da admoestação do Senhor. O conselho da palavra de Deus, ele diverge do conselho atual. Hoje nós vemos a mídia, a educação, a psicologia tentando influenciar a maneira de criar os filhos. Hoje praticamente você não pode tocar num filho, mas o conselho da Bíblia é que você deve corrigir o seu filho com vara. A Bíblia não aprova espancamento. E a Bíblia aconselha onde você deve bater, mas a Bíblia diz que você deve corrigir o seu filho com vara. Saber como bater, onde bater e a hora que bater, isso faz o seu filho crescer e não faz ele murchar e desanimar. Mas o conselho da palavra de Deus é que nós não devemos andar por psicologias. O conselho bíblico está sempre, você vai encontrar na palavra de Deus alguns textos dizendo assim: filho meu, ouve as minhas palavras, filho meu, obedeça. O conselho da palavra de Deus nunca é vencido, ele é atemporal, ele permanece atual, real e poderoso. Se você usufruir das promessas de Deus na educação dos seus filhos, eles receberão os benefícios e as bênçãos dessa educação. Crie, quer dizer cultive, quer dizer nutre a vida dele com as palavras de Deus, com as promessas de Deus, com os conselhos da palavra de Deus. Aí vai dizer: admoeste-o. A admoestação, irmãos, é uma conversa franca, decisiva e confrontadora com os seus filhos. Eu não sei se é assim, mas às vezes é uma das coisas que eu vou ter que trabalhar na minha vida. Eu tenho dificuldade de ter conversas confrontadoras. É um perfil meu. Talvez eu tento corrigir de uma outra maneira, mas essas conversas confrontadoras são essenciais para a educação dos filhos. E parece que a nossa geração, os pais correm dessas conversas confrontadoras, de sentar, de perguntar aos filhos, de ouvir. E o conselho da Bíblia é você admoestar, você ter uma conversa, um diálogo decisivo e confrontador. Sabe o que quer dizer essa palavra admoestação? É você sentar com seu filho e confrontá-lo. Às vezes nós temos dificuldades e medo de fazer pergunta aos nossos filhos. Por exemplo: filho, você está vendo isso? Filho, você já usou isso? Filho, o que está acontecendo? O medo é da gente descobrir a verdade. Mas a primeira maneira de nós sararmos algo, curarmos algo, é entendermos onde está a enfermidade, onde está a doença. Mostre ao seu filho a palavra de Deus, os planos de Deus. Ele precisa saber os planos e a palavra de Deus. Às vezes nós queremos corrigir os nossos filhos da seguinte maneira: não faça isso porque Deus não gosta. Quando você fala isso ao seu filho, não faça isso, ele diz: mas por que não devo fazer isso, pai? Dizendo a pais e mães crentes, cristãos, porque Deus não gosta. Nós apresentamos Deus como alguém que não gosta de nada, parece que ele é mal-humorado, e
tudo que ele quer é estragar os planos da nossa vida. Primeiro, apresente seu filho quem é Deus. Apresente os planos eternos de Deus, porque ele nunca vai ouvir um plano tão perfeito e poderoso quanto o plano de Deus para a vida dele. E quando você for corrigi-lo, diga: filho, esse teu comportamento não condiz como um filho de Deus. Você está se afastando do seu pai, você está distanciando dos planos que Deus tem para a sua vida, e eles são bem maiores do que os seus. Agora, assim, Deus não gosta. Deus, que ideia é essa de Deus não gosta? Pelo contrário, Deus tem algo perfeito e poderoso. Apresente ao seu filho isso, admoeste-o, corrija-o. Apresente ao seu filho que o plano de Deus custou a vida de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão com o Pai, e também desfrutar da sua vontade, e isso também vai exigir dele algumas renúncias e custar decisões de obediência a Deus. Vai dizer na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensinar e instruir os nossos filhos com valores de Deus. A disciplina deve ser segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do pai. Às vezes vocês pais, vou transferir a vocês por não ser, querem corrigir os seus filhos na ira. A ira provoca desânimo, mas corrija os seus filhos segundo a régua e a vara do Senhor, que isso vai animá-los. Entende que você não pode corrigir seu filho de sua maneira, porque isso vai provocar desânimo, mas a maneira do Senhor encorajará. Disciplinar o seu filho é você proteger, é você o guardar. Não ter disciplina, filhos, não ter disciplina, essa admoestação, você deixa o seu filho vulnerável. Não dar limites para ele, você torna ele vulnerável. A pedagogia do lar é a palavra do Senhor, porque elas têm conselhos de Deus para a educação dos filhos. Está escrito em Hebreus 12, do versículo 5 e 6, vai dizer assim, ele vai repetir o que está escrito lá em Provérbios: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe. Correção e amor fazem parte de uma disciplina a um filho. Olha, Deus faz questão de dizer que Ele nos ama, mas Ele também faz questão de dizer, porque Ele nos ama, Ele nos corrige, nos disciplina. Correção e amor fazem parte disso. Os pais precisam saber corrigir os filhos, como corrigir os filhos, mas também nunca se esquecer de verbalizar o amor. Você vai apanhar porque eu te amo, mas você vai apanhar. E quando o seu filho for aprovado e fizer coisas coerentes, saiba verbalizar o amor. Eu queria que você abrisse agora no segundo texto, em Salmo 127. E eu quero já caminhar para a aplicação da palavra. Salmo 127. Esse salmo, nos versículos 3 a 5 nós vamos ler, ele nos ensina que filhos são flechas e não alvos. Filhos são flechas e não alvos. Olha o que diz o versículo 3 do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro ou do valente, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, qual é a diferença de flecha para alvo? Flecha, ela acerta o alvo. Agora o alvo não, ele é acertado. O alvo, ele está na mira. A flecha não. A flecha tem a missão de ir. O alvo tem a missão de ser impactado de uma maneira negativa. E aqui o salmista está nos ensinando a respeito de como você cria os seus filhos. Precisamos incentivar os nossos filhos a acertar os alvos como flechas. Flechas na mão de um valente. Filhos são flechas e nunca alvos. Flechas com o objetivo de destruir o inimigo, a missão inimiga.
Se ele fala que os filhos são flechas, quem são esses valentes e guerreiros? Os valentes ou os guerreiros são os pais. Vocês são esses valentes que enchem sua aljava de flecha ou de filhos e os treinam para acertar o alvo. E o que os valentes fazem com as suas flechas? Atiram. Valentes atiram flechas no intuito de acertar os alvos, o alvo que precisa ser acertado. Não sei se você entende, mas flecha, ela é feita para ser atirada e atirada para bem longe. Numa batalha, se eu encontrasse um inimigo à distância que eu tenho da Kélia, eu nunca usaria flecha. Na batalha antiga era espada, mas quando eu quiser acertar alguém à distância, como Gustavo lá no fundo, eu usaria uma flecha. Flecha, filhos são preparados, treinados para ser enviados para bem mais longe do que você pode ir, e para acertar um alvo certeiro. Então filhos são flechas e não alvos, mas vai depender do valente, do pai e da mãe, preparar esse filho para ser uma flecha. Você tem esse papel de ensinar o seu filho, preparar o seu filho para acertar o alvo da sua vida, porque todos nós temos uma missão de glorificar a Deus e revelar a Cristo, e você tem essa missão de treinar o seu filho para que ele seja isso. Precisamos ajudar os nossos filhos a entender e a viver a missão de Deus para eles. O Evangelho é libertador. Quando Paulo escreveu essas cartas de Efésios e Colossenses, ele estava numa cultura totalmente dominada pela cultura romana. E a cultura romana tinha uma prática que era a prática da pater potestas. O que queria dizer isso? Que os pais tinham o poder da vida e da morte dos seus filhos. Os pais tinham o controle absoluto dos seus filhos. A cultura romana dava o poder absoluto aos pais de decidir o que os filhos seriam, de como eles seriam, até mesmo de dar a eles em morte. Era uma cultura totalmente assim, de o pai ser predominante, tirano. Aí o Evangelho vem e diz assim: não provoquem a ira dos seus filhos. Ensine-os a viver a missão que Deus tem para eles, e não a missão que você tem para eles. Porque o papel do pai não é o filho ser o que você era, ou ser aquilo que você não foi. O papel do pai é ensinar o filho a ser o que Cristo quer que ele seja, e treiná-lo para ser uma flecha, para chegar longe demais. Então o Evangelho é libertador, porque ele vem contrariando essa cultura, dizendo: não provoquem a ira dos seus filhos, sendo que os pais podiam provocar o que quisessem nos filhos. As flechas atiram para longe de si. Seus filhos não nasceram para ser o que você quer, mas para o que Deus quer deles. Você é apenas um valente. Prepare-os para ir para longe. Como que você fazia? Como que era feita a flecha antigamente? Manualmente. Era artesanal. Tudo detalhado. Isso eu aprendo algo. Se você é um valente, você tinha que fazer as suas flechas, trabalhar nela, gastar, detalhar ela. Pai e mãe, você precisa trabalhar na vida do seu filho, dedicar tempo, treiná-lo, amá-lo e investir nele. O melhor presente que você pode dar ao seu filho é a sua presença para eles, treinando-os para ser uma flecha que vai acertar o alvo. Prepare os seus filhos para os combates da vida, para enfrentar os inimigos, para lidar com as adversidades. Treine-os, depende de você. Você é o guerreiro, o valente. Ele é apenas a flecha, e você pode levá-lo a muito longe e acertar o alvo. O que acontece muitas vezes em família é que os filhos não são flechas, porque os pais fizeram deles alvos de críticas, alvos de síndromes, alvos de desânimo. O pai, ao invés de treiná-los, o tornou vulneráveis, o mimou e fez de um filho um alvo deste mundo, sendo que ele foi preparado para ser uma flecha que acertaria o alvo. Papel de pai e mãe é
treinar o filho para ser uma flecha e nunca o alvo. E quando você treina seu filho para ser o alvo, você também leva ele para longe, mas para longe de você e para longe da missão que Deus tem para a vida dele. Ele vai ser um alvo do inimigo, uma presa fácil e alguém que pode ser que não desfrute das promessas e dos planos que Deus tem para a sua vida. Conta uma história de um dos grandes pintores do século passado, chamado Benjamin West. Benjamin West narrou a sua biografia. Ele foi um dos principais pintores de tela do mundo britânico. Diz que certo dia a sua mãe encarregou ele de cuidar dos seus irmãos. E ele percebeu que os seus irmãos, a sua irmãzinha, principalmente uma irmãzinha chamada Sally, ela não parava. E na ausência da mãe, ele encontrou alguns potezinhos de tinta e tentou fazer alguma coisa com a sua irmã Sally. E ele tentou fazer o retrato dela, mas ele derrubou muitas tintas para o chão, sujou alguns móveis e não conseguiu limpar. E ele ficou muito preocupado com isso. Quando a sua mãe voltou e ela viu a sala toda suja de tinta, mas um pequeno papel com rabiscos, e ela percebeu que ele estava tentando desenhar a sua irmãzinha Sally. Ao invés de ela repreender ele, diz assim: como assim? Ela diz assim: como assim? É a Sally? Ele diz sim. E disse que ela abraçou e parabenizou ele e falou assim: filho, continue crescendo. Você vai ter sempre duas opções na vida do seu filho: o incentivar ou desanimar. Sempre diante de algo que ele tentar construir, seja um incentivador. Diz que Benjamin falou a respeito da sua mãe quando ele se tornou um dos mais nobilíssimos pintores. Ele diz assim: o beijo da minha mãe naquele dia fez de mim esse pintor. Você tem um papel fundamental na vida do seu filho. Faça dele uma flecha que vai seguir o destino que Deus tem para ele. Você é apenas um valente, ele é a flecha. Quero concluir com vocês. Sabe qual é a sua missão? Não é ser um pai biológico para o seu filho, é ser um pai espiritual. Pais espirituais, desculpa, um pai e uma mãe espiritual. Vou dar um conselho: se você quiser ler duas biografias fantásticas de um pai, leia a história de John Patton, o que o pai dele representou na vida dele. Você, pai. Mãe, leia a história de Susanna Wesley, mãe de John Wesley, o que ela representou na vida desse homem que marcou o tempo. O maior legado que você pode deixar aos seus filhos, que eles já são herança do Senhor, é ensiná-los a amar a Jesus, a obedecer a Jesus e a viver a missão que Jesus tem para eles. Pais biológicos, eles procuram deixar uma faculdade, uma empresa, um negócio para os seus filhos tocarem, e herança para os filhos repartir, sendo que eles já têm a maior herança, que é o Senhor. E talvez para os pais biológicos, Deus ocupa um lugar distante e insignificante na lista de prioridade. Mas pais espirituais querem deixar Cristo na vida dos seus filhos. Ensine os seus filhos a desfrutar das promessas de Deus. Eles já são herança de Deus. Agora ensine-os a honrar tantos vocês, porque isso vai garantir proteção e longevidade, mas também a honrar o Pai Celestial deles. Ensine os seus filhos. Pais espirituais. Talvez hoje, no Dia dos Pais, eu fiz uma reflexão, porque também hoje faz 5 meses que eu e meu irmão perdemos nosso pai, e eu estava lembrando desse papel, pai biológico, pai espiritual. E nesses meus 32 anos de idade, eu já sendo pastor agora, eu posso dizer para você que 26 anos meu pai foi um pai biológico para mim e para o meu irmão, mas 6 anos ele foi um pai espiritual. E posso dizer para você, sabe o que eu sinto falta do meu pai? Do meu pai espiritual. Não sinto falta do meu pai que me colocou no mundo, mas sinto falta do meu pai que dobrava o joelho por mim, por meu irmão, que orava pela gente, que intercedia, que nos incentivava e que nos encorajava. Ele se foi, e glória a Deus por isso, mas ele deixou impressões no meu coração que ninguém pode apagar. Ele deixou quando ele se tornou um pai espiritual para mim. Por onde eu vou, eu pregar, eu sempre lembro, parece que do dia que meu pai se tornou crente, as portas para mim ministrar fora abriram. Foi onde eu comecei a percorrer vários lugares,
em outros estados pregando e conhecendo pessoas e fazendo coisas para Deus, eu percebi que foi a partir do momento coisas preciosas para mim. A paternidade é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Quando Deus foi escolher um pai para o seu filho Jesus Cristo, Ele não escolheu um pai biológico, Ele escolheu um pai e uma mãe espiritual. Porque se você olhar em Mateus fala de José, Lucas fala de Maria. Você vai olhar que quando Deus enviou o anjo para falar com José, diz que José era um homem justo, e não querendo difamar Maria, ele decidiu se retirar. Quando a palavra se refere a um homem justo, é uma das principais características de alguém temente a Deus, alguém que é justificado. Ele era um homem santo, um servo de Deus, um homem temente a Deus. Então Deus não escolheu qualquer homem, Deus escolheu um pai espiritual para ensinar Jesus. Como Deus também escolheu Maria. Se você olhar lá em Lucas 1, o versículo 27 e 28 vai dizer assim, que Maria ela é uma virgem, porque ela havia guardado os princípios espirituais. E quando o anjo dirigiu ela, falou assim: agraciada, favorecida, alguém que a graça de Deus estava sobre ela. Deus escolheu o ventre que Jesus nasceria, e escolheu o homem a quem Jesus chamaria de pai. Gente, eu não sei você, mas às vezes a gente pensa, poxa, Davi teve um papel fantástico, e quando estiver no céu eu quero encontrar com Davi, quero encontrar com fulano, com ciclano. Nunca vi ninguém falar que quando chegar no céu quer falar com José. Você já parou para pensar que privilégio ele teve de ouvir Jesus chamá-lo de pai? Privilégio único. Ele foi um pai. Ninguém não se nasce pronto pai e mãe, mas é uma tarefa que pode ser aprendida e vivida, mas nunca omitida. Pela omissão, grandes homens de Deus alcançaram grandes êxitos na vida fora dos portões da sua casa, mas fracassos no seu lar. 3 exemplos. Samuel, um homem que concluiu a sua vida dizendo: desde a minha mocidade até a minha velhice, eu não desviei de um dos princípios de Deus. Mas os seus filhos se apostataram da fé, e foi por causa deles ali, depois que começaram a monarquia, Deus começou a colocar reis que os homens pediram. Davi, o maior rei, um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo exemplo de pai. Ezequias também, um homem, um rei, mas um péssimo pai. Eli foi um sacerdote, mas um péssimo pai. Homens que tiveram carreiras honrosas, ocuparam carreiras honrosas, mas que seus filhos fizeram coisas horrorosas, porque eles omitiram o seu papel como pais. Nenhum sucesso fora compensa o fracasso do lar. A primeira missão e pastoreio que você tem é a sua família. O sacerdócio da sua casa depende do pai e da mãe. Alguns dizem que o maior e o melhor evangelista de todos os tempos que existiu foi Noé, porque ele ensinou os seus filhos, ganhou os seus filhos e salvou os seus filhos. Ele poupou a sua família pela sua vida e exemplo. Ele soube pastorear. Se você é pai ou mãe, sua maior missão é ensinar os seus filhos a amar, conhecer e viver a Deus. Um conselho que eu dou para você, pautado na palavra: se o teu trabalho te impede de exercer a sua paternidade, troque de trabalho, troque de profissão. Nada pode impedir o seu papel de ser pai e mãe. Se o teu ministério te impede você de exercer o papel de pai e mãe, deixe o ministério. Se existe alguma coisa que te impede de ser pai e mãe na vida do seu filho, treiná-lo para ser uma flecha, abandone, deixe, porque a sua maior missão é fazer do seu filho uma flecha. Não existe oração mais poderosa do que de um pai. Não existe conselho mais poderoso do que um pai. Não existe uma pregação mais poderosa do que a que seu pai dá. Pode ser, eu como pastor prego a você, prego aos seus filhos, mas desculpe, se teu filho ouvia o melhor sermão de mim e não de você, tem alguma coisa errada.
Os maiores ensinamentos que seu filho deve ouvir e ver são seus, pai e mãe. Essa paternidade, ela é transformadora. Se existe algo que então pode estar te impedindo você de exercer essa paternidade, de ensinar os seus filhos a disciplina do Senhor, de prepará-los para ser uma flecha, deixe tudo, porque isso está destruindo o maior projeto que Deus confiou às suas mãos, à sua família. Não existe nada, não existe palavra mais poderosa do que esta: Pai. Eu tenho plena convicção que o dia que você falou essa palavra, foi transformador. O dia que você ouviu foi mais ainda. Mas o dia que você percebeu que Deus também é um pai para você, o seu pai, talvez foi a realidade mais importante da sua história e vida. Não há pai melhor do que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, agora é os pais. Você ocupa um exemplo de Deus na vida dos seus filhos. A maneira que teu filho te vê, ele deduz que Deus seja. A maneira que como você se comporta, trata e é, o seu filho deduz que Deus é assim também. Você representa Deus na vida do seu filho, na missão de cuidar, proteger, amar, ensinar. Essa é a missão dos pais aos filhos. A missão de ser pai é tão poderosa que eu não sei se vocês perceberam na tentação de Jesus, em Mateus 4, Lucas 4. A primeira coisa que Satanás tentou fazer é confundir Jesus, se ele era filho de Deus mesmo, tirar essa paternidade. Será que você tem um pai mesmo? Será que ele está presente na sua vida? Será que ele é o seu pai? Se és filho de Deus. Porque ele sabia, se ele tirasse essa afirmação, esse componente, essa realidade do coração de Jesus, ele poderia frustrar os planos de Deus na vida dele. Satanás sabe como é poderosa a missão de um pai, de uma mãe na vida de um filho, de como vocês ocupam um papel especial na vida dos seus filhos. Há dois momentos na vida de Jesus que eu vejo os dois momentos mais decisivos. Ele está primeiro para ser batizado. Logo após o seu batismo, ele ouve uma voz do céu, porque ele vai começar a sua missão. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus fez questão de afirmar ao coração de Jesus: você é o meu filho, eu estou com você. Existe um outro momento decisivo, quando ele está descendo de um monte da transfiguração, e ele estava ali partindo para a cruz. Ele ouviu de novo o Pai dizer: você é o meu filho, continua sendo meu filho amado, em quem a minha alma sente prazer. Deus sabia o poder dessa palavra: você é o meu filho, eu sou teu pai, eu estou com você, continue a sua missão. O próprio Deus encorajou o seu filho Jesus para ser uma flecha, alcançar o alvo e a missão que ele tinha nesse mundo. E Deus requer isso de você, pai e mãe, na vida do seu filho. Hoje é dia de abraço, hoje é dia de perdão, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de reafirmação, de você, pai, dizer isso ao seu filho: você é o meu filho. De você reafirmar, de você reconsiderar a sua missão de pai, de mãe, na vida do seu filho, de você entender que ele é uma flecha e que Deus tem um alvo para ele, e o seu papel é treinar, cuidar, amar, servir o seu filho para que ele seja uma flecha polida, uma flecha certeira, e que ele cumpra os propósitos e desígnios que o Pai Celeste tem para ele. Só treine, só ame, cuide e faça dele algo certeiro. Essa é a paternidade bíblica. Você ensinar os seus filhos, criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor, para que eles sejam flechas e nunca alvo. E eu quero terminar, e depois a gente ora, com as perguntas que eu fiz lá na introdução. Qual é a característica essencial em um pai e uma mãe? O que seus filhos representam para você? E a maior missão que Deus tem nessa terra chama-se família. Um homem, uma mulher e filhos.
A igreja chama-se família de Deus. Tudo que Deus faz em família. Pai e mãe, você ocupa um papel fundamental. Sejam um pai, uma mãe espiritual aos seus filhos. Ensine-os a amar, entender os planos de Deus e a viver. E eles serão flechas, nunca alvos. Que nesse dia a graça de Deus cubra o seu coração, para que você seja um pai e uma mãe correspondendo às expectativas de Deus para você, aos seus filhos. Que você aproveite a oportunidade hoje e reafirme tudo que você tem com os seus filhos, tudo que eles representam para você. Verbalize o amor, mas nunca perca a missão de ser pai e mãe, que é ensiná-los, discipliná-los, educá-los e amá-los. Isso leva tempo, isso é um trabalho artesanal. Teça, costure, talhe, molde o coração e o caráter de Cristo na vida deles. Se coloque em pé. A minha oração é para que pais biológicos ocupem a condição de pais espirituais na vida dos filhos. Pode ser que você está numa família em que os filhos que estão lá não são seu biologicamente, mas eles podem ser seu espiritualmente. Cumpra esse papel. Cumpra esse papel. Talvez você está aqui negligenciando a sua missão de ser pai. Deus nunca vai negligenciar a missão dele de ser pai na sua vida. E Ele deseja que você também faça esse papel na vida do seu filho, da sua filha. Ser pai e mãe. Que missão preciosa. Que nesse dia, nunca esqueça: pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-os na admoestação da disciplina do Senhor. Não irriteis vossos filhos, para que eles não desanimem, mas animem eles no Senhor, na palavra do Senhor e na vida com o Senhor. Podemos orar? Senhor, Deus e Pai, que privilégio seu Filho nos deu e nos ensinou: chamá-lo de Pai. Deus, obrigado por tudo que o Senhor, como um Pai, fez por nós. Decidiu a nossa vida, mudou o nosso alvo. Nós caminhávamos para a condenação, caminhávamos como ovelhas errantes. O Senhor mudou o alvo e nós caminhamos para a eternidade com o Senhor, para a comunhão com o Senhor. Nós temos um alvo agora certeiro, que é glorificar o Teu nome e abençoar esse mundo. O Senhor é o nosso Pai e não nos desamparará. O Senhor nos dá segurança, abrigo. E a Tua palavra diz que o Senhor é o Emanuel. Não é um Pai ausente, é um Pai presente. Está conosco. Obrigado pelos nossos pais, porque todos aqui são filhos. Talvez alguns aqui precisam pedir perdão aos pais, ou liberar perdão por ter tido um pai, uma mãe distante, não ter conhecido, ou porque o pai e a mãe causou coisas tão prejudiciais que fez dele um alvo por um tempo. Mas porque o Senhor entrou na vida dele, o Senhor está fazendo dele uma flecha. Mas que o nosso coração venha liberar perdão, a amar os pais e honrá-los. E Senhor, aos pais que estão aqui, pai e mãe, reafirme a missão de cada um deles como fundamental na família, de ensinar, criar os filhos no Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor, treiná-los para ser flechas, como um valente. Dê valentia, coragem a esses pais, para dedicar tempo em amor, em ensinamento e investimento aos filhos. Não se preocupar tanto em deixar pedras, heranças, porque o Senhor é herança. O nosso papel como pais é deixar legado para os filhos, e legado é escrito no coração. Ensinar os filhos a amar o Senhor, a cumprir a missão, prepará-los para ser uma flecha a esse mundo,
para destruir todas as obras do inimigo nessa terra, enfrentar as adversidades e alcançar o alvo que o Senhor nosso Deus deixou para cada um deles. Restaure famílias, restaure o papel de pai, a comunhão de pai com os filhos, dos filhos com o pai, a comunhão da mãe com os filhos, dos filhos com as mães, a família. Impeça os divórcios, impeça os adultérios, as divisões na família, a falta de amor, a falta de atenção. Quebre, Deus, essa ação do anticristo na família, mas ministre a ação de Cristo nos lares, na família, em um pai e uma mãe e nos filhos, no nome de Jesus, para que nós possamos viver o projeto do Senhor, ser família dependente de Jesus, ser família que vive pautada na palavra de Deus, ser família nesse mundo, ser família de Deus como igreja, no nome santo de Jesus. E que a bênção do Senhor alcance os lares, os corações dos filhos, os corações dos pais, e a tua bênção, Deus, sempre vem enriquecer e fazer que nós venhamos desfrutar de toda a herança que nós temos com o Senhor, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Uma excelente semana. Procure hoje mesmo restaurar talvez coisas entre pais e filhos. Procure hoje, porque isso vai fazer com que o Cristo vivo continue a ministrar sobre a família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai, comunhão, consolação, poder do Espírito Santo esteja sobre vocês, no nome de Jesus, hoje e sempre, amém e graças a Deus, amém.